Estamos de volta. Eu estava conversando aqui com a Lídia, adora esse sofá. A gente podia ficar mais tempo aqui sentadinha, bom. né? Vamos passar mais tempo esparramada, no sentido em casa, né? Em casa, né? Assim como estão aí, ó, as pessoas que estão assistindo a gente muitas vezes em casa também, outras não, no trabalho, naquele intervalo. A gente sabe que pelo YouTube também, né? Você consegue assistir de várias formas. Porém, aqui tá muito bom, né, Pri? Adoro. Agora o assunto agora, a gente vai falar sobre o tratamento da pessoa com Parkinson. A gente fala mal de Parkinson, né? Nessa sexta-feira acontece, né, aqui em Natal, o segundo simpósio de Parkinson do Rio Grande do Norte. Pois é, aqui com a gente nós convidamos a Edneide Bezerra, que é fundadora do Instituto Neuronutri, que oferece atendimento gratuito à população carente que está com a doença de Parkinson. E a gente vai saber também qual a ligação disso tudo com o simpósio, porque existe e aí a gente vai descobrir a partir de agora. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada pelo Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo pronto já para o simpósio, né? Tudo pronto, tudo organizado. 4 e 5. Dia 4 e 5 de abril, 4, sexta, a partir das 18 horas. E no sábado, 5, a partir das 8 horas da manhã. Eita, vai Quem ser um dia cheio de coisa, né? São várias pessoas, por exemplo, que lidam diretamente, né, com a doença de Parkinson. Que tipo de profissional? Porque ele está voltado, quem pode? O público-alvo será pacientes com Parkinson e familiares, porque, assim, na nossa visão, quem mais se interessa pelos novos tratamentos, novas medicações, como fazer para ter uma qualidade de vida melhor, é o próprio paciente e o familiar. Então, nós abrimos um espaço para um número de inscrições para pacientes e familiares e de profissionais de saúde, neurologista, que é o médico que nos dá o laudo, é o responsável pelo diagnóstico da doença de Parkinson, e toda a equipe interdisciplinar, como fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e educador físico, que fazem parte da equipe que cuida do paciente com Parkinson. A gente até vê, né, doutora, que até mesmo essa mudança, antigamente era chamado mal de Parkinson, agora é doença de Parkinson. Essa mudança, eu acho, também veio para acabar com esse preconceito, né, de mistificar essa coisa de mal de Parkinson. Não, é a doença, né, e aí isso também é importante para as famílias, né? Isso, é muito importante. Você tocou no assunto de tamanha importância. Muita gente chama mal de Parkinson, mas realmente fica mais pesado. Então, a doença de Parkinson, inclusive, hoje, no primeiro dia do mês de abril, abril é o mês que é comemorado o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson, justamente para acabar com esse preconceito, para que as pessoas se esclareçam mais e tenham mais informação, tanto da forma de viver melhor com a doença, dos novos tratamentos também, que hoje são oferecidos para pacientes com Parkinson ter uma qualidade de vida muito boa. E quando ele vier ter algumas dificuldades, já terá uma idade realmente mais avançada, onde as pessoas normalmente têm já algumas dificuldades. Ou seja, o diagnóstico, o tratamento, né, logo no início, já ajuda bastante nessa caminhada, né? Porque a gente sabe que é uma doença que não tem cura, não é isso? Não tem cura. Vamos cura. explicar um pouquinho. A gente lembra, começam com os tremores, já começa dessa forma? Não, ao contrário do que muitas pessoas pensam, nem todo paciente com Parkinson tem tremor. É bom a gente falar, esclarecer, né? Isso, o paciente com Parkinson, o que fecha o diagnóstico do paciente com Parkinson é um sintoma chamado bradicinesia, que é a diminuição dos movimentos, da velocidade dos movimentos, uma lentidão. Sim. Então, você pode ter tremor e ser uma outra doença, não ser Parkinson. E os 3 sintomas clássicos do Parkinson, vamos dizer assim, são a lentidão, que fecha o diagnóstico. Se não tiver lentidão, não é Parkinson. Tremor e rigidez muscular. Então, dificuldade nos movimentos, no caminhar, né? Isso já estaria no estágio avançado, assim, para um parente, né, observar no avô, de uma forma muito sutil. A partir de que idade começa, né? Quando esses sintomas que são chamados sintomas motores, que são sintomas do movimento, tanto tremor, lentidão e rigidez muscular, quando eles aparecem, a pessoa já tem a doença há pelo menos 15, 20 anos. Caramba. Então, a gente pede que observe nos pacientes são sintomas não motores que aparecem antes, como constipação intestinal, ausência de sentir o cheiro,
entendeu? Então, assim, são sintomas tem outros sintomas, que aparecem antes e que esse mês de abril é justamente o mês para conscientizar as pessoas de que o Parkinson, quando ele se manifesta nos seus sintomas clássicos, a pessoa já tem a doença há muito tempo. Entendi. Então, o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Por exemplo, nós vamos trazer um paciente, um convidado do Rio de Janeiro para o nosso simpósio, que ele tem a doença há 17 anos. E ele se cuida com exercício físico, com dieta, estilo de vida saudável, redução do estresse, um sono de qualidade. Então, se você se cuida, você pode ter uma vida tranquila, com qualidade, com a doença. Agora a pergunta é, quando a gente percebe isso em algum parente nosso, qual o profissional que a gente deve procurar? Qual o neurologista. Neurologista, e o diagnóstico do Parkinson é um diagnóstico clínico. Tem alguns exames, mas o neurologista clínico, ele fecha o diagnóstico na consulta. Só de saber ali dos sintomas, o que está sentindo, justamente, né, essa conversa, né, mais aprofundada para saber direitinho. Ou seja, não é tão difícil, né, Não, ele faz alguns testes na consulta com o paciente e ele já fecha o diagnóstico na consulta. O nosso trabalho com os pacientes com Parkinson, nós exigimos apenas que o paciente traga o laudo do neurologista, porque nós temos uma equipe interdisciplinar na Associação Neuronutri, que é o Instituto Neuronutri. Nós atendemos pacientes com Parkinson de forma inteiramente gratuita, com a equipe interdisciplinar. Nós não temos neurologista, por isso o paciente tem que chegar com o laudo do neurologista. Então, lá os pacientes têm atendimento com nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia e tem atividades físicas também. Então, assim, o paciente é atendido em sessões individualizadas com esses profissionais. Todos os pacientes são atendidos 2 vezes na semana e de forma inteiramente gratuita. Como é que Isso faz é a inscrição, né? Já tem, acho que talvez Já muita queremos gente... saber. Como é que se inscreve? Tem uma listinha de espera? Não existe isso? A demanda é grande? A demanda é muito grande. Nós hoje atendemos cerca de 70 pacientes com Parkinson. Existe uma lista de espera, mas assim, a lista é preenchida rapidamente. E nós estamos fazendo esse simpósio e algumas ações que nós fazemos no Instituto Neuronutri são para ajudar a associação. Então, se você tem algum familiar, alguma pessoa que você conhece que tem doença de Parkinson, não tem atendimento adequado, pode nos procurar na Associação Neuronutri. Fica onde? Fica na Avenida Salgado Filho, 2021. Entra no nosso Instagram, Neuronutri Oficial, e você vai ver todo o nosso trabalho lá. Tem todas as informações de como nos procurar, tem os contatos, tem tudo lá. É o @Neuronutri Oficial. Neuronutri Oficial. E é bom lembrar também, gente, que os ingressos para o simpósio, as inscrições para o simpósio, a renda será revertida para uma parte para esse trabalho, não é isso? É totalmente para esse trabalho. Os pacientes com Parkinson que se inscrevem, eles não pagam. Nós estamos oferecendo de forma gratuita para os pacientes e para os demais profissionais e acompanhantes. A inscrição é no valor simbólico de R$50 e toda a renda é destinada à ajuda para a nossa associação continuar esse trabalho. Que maravilha, tão importante, né? Tanta gente precisando realmente, porque são vários profissionais, né, ali que eles terão acesso, é uma equipe multidisciplinar necessária para esse acompanhamento, né, da pessoa que tem Parkinson. Para você ter uma ideia, o paciente com Parkinson tem um medicamento que é considerado padrão ouro no tratamento. Porque o que tem diminuído no organismo de quem tem Parkinson é a dopamina, que é o neurotransmissor da motivação, do entusiasmo. Né? Então, assim, paciente com Parkinson tem a dopamina diminuída. E esse medicamento, que é o levodopa, prescrito pelo neurologista, ele melhora os sintomas. Né, sintomas de lentidão, de tremor, de rigidez. Eles têm acesso a esse medicamento lá? Eles têm acesso, inclusive, esse medicamento eles têm acesso onde as pessoas pegam o medicamento de forma gratuita. Na Unicat? Na Unicat, eles têm acesso ao levodopa.
Eu quero agradecer demais, Maravilha. doutora. Infelizmente, nosso tempo é muito curtinho aqui no nosso Mas aí programa. todo mundo tá ali aparecendo, né, Pri? Telefone, Tá o tem o telefone pra Instagram inscrição. também, né, da Neuronutri, onde você pode conhecer um pouquinho mais aí sobre esse projeto, fazer a inscrição, ficar lá na listinha, mais uma hora dá certo, né, de participar. Dá certo sim. E o paciente com Parkinson, ele tem que lembrar do exercício físico, do movimento, que Não pode hoje parar. é considerado pela ciência o único tratamento que tem realmente é neuroprotetor e que consegue frear a evolução da doença. Então, quanto mais ele se movimentar, melhor. Esse é o recado que a gente deixa nesse mês de abril, que é o mês mundial da conscientização da doença de Parkinson. Muito obrigada, Edneide Bezerra, aí, que é fundadora, né, do Instituto Neuronutri. Parabéns pelo Obrigada trabalho a também. vocês. Obrigada.